Cirlei Oliveira e eu estou aqui para falar com você sobre verdades que você precisa saber sobre o seu processo de crescimento físico, emocional, espiritual. E se você não se inscreveu no nosso canal, faça isso agora, tá? Se inscreva, curte aí, dá um like, porque isso é importante para nós. E aí outras pessoas vão ser beneficiadas com os conteúdos, tá joia? Então, olha só, o que nós precisamos entender nesse nosso processo de crescimento, de desenvolvimento? Que nós somos seres humanos e como seres humanos nós temos aí uma tríade maravilhosa que é corpo, alma e espírito, e nós necessariamente precisamos aí treinar essas três áreas das nossas vidas, né, do nosso ser, da nossa integridade humana, para que nós possamos viver um padrão, um nível de liberdade sonhado e que nós merecemos, tá joia? O fato é que no processo da vida, independente das histórias que nós vivemos, a cultura dita muitas regras, tá? A nossa realidade cultural dita muitas regras e nós somos atingidos por isso. A verdade é que nós somos resultado de um contexto cultural e histórico. E considerando a família como parte disso, muitas vezes as famílias não sabem o processo saudável, equilibrado, funcional de criar os filhos, não sabe a forma adequada, né, o quanto é importante relacionamentos afetivos saudáveis, criar realidades, sabe, memórias afetivas no processo da educação dos filhos que venham contribuir. O fato é que eu e você fomos criados meio que no piloto automático, né, muitos com princípios e valores sólidos, mas com uma tendência autoritária, alguns com uma cultura permissiva, que no fundo tem mais a ver com negligência do que permissividade. O fato é que, seja neste contexto, ou seja no contexto de pais protetores, né, que não vê nos seus filhos as habilidades e capacidades necessárias para vencer os seus próprios desafios, lidar com os desafios da vida para se tornar homens e mulheres resilientes, capazes, proativos e que de fato venham deixar sua assinatura no mundo. São N as realidades dos sistemas familiares. N realidades. A questão é que nós temos uma identidade. Nós temos uma ordem nas coisas, inclusive ordem interna. Ordem nessa tríade entre corpo, alma e espírito. E considerando que você tem dentro de si realidades criadas desde o dia que você nasceu, você precisa compreender que você tem a capacidade, tem os atributos divinos e humanos para você sair deste lugar de procrastinação, deste lugar de medo, deste lugar de baixa resiliência, de comprometimento emocional, de orgulho ou de vitimismo, e você tem condição plena de criar realidades que te leve a ser de fato uma cidade sobre um monte, uma lâmpada, uma luz que não se apaga, e que vai resplandecer no mundo, levando pessoas, influenciando vidas, deixando a sua assinatura no universo através do seu propósito e missão de vida. Para a gente encontrar o nível de equilíbrio que nós buscamos, nós precisamos entender uma coisinha chamada processo. Processo é o caminho que eu percorro com as ferramentas que eu uso, né, com a realidade que eu crio para chegar no objetivo específico. A questão é que muitos não sabem do processo e muitos não sabem onde chegar, por isso não conseguem estabelecer um processo saudável, um processo funcional. E falando de relacionamentos, nós repetimos comportamentos que levam a relacionamentos doentios. Os temperamentos no processo, eles determinam muita coisa. Se você quer chegar em algum lugar, e para isso, claro, precisa estabelecer processos, e eu digo para você, processo começa com um dia de cada vez. Processo começa com um passo, o primeiro passo. Mas se você é um sanguíneo, por exemplo, você é aquele cara que vai dar o primeiro passo, mas dificilmente vai terminar o passo se não tem consciência do processo e mais ainda, se não tem consciência de onde você quer chegar, qual o propósito e missão para a sua vida. Se você é um colérico, você nem quer muito entender o processo, você quer resultado. E neste resultado, ninguém te impede de chegar lá, nada te impede. Você passa por cima de tudo e todos. Ninguém é capaz de te alcançar, de te seguir. Por isso você vai sozinho. Não tem problema nenhum com isso. Se você é um fleumático, você é aquele que vai dizer assim, olha só, vamos parar, vamos com calma. Vamos
manter-nos no processo, porque no fundo o fleumático não quer mudar de projeto, o fleumático não quer mudança, tá bom do jeito que tá. E se você é um melancólico, altamente sensível, né, de uma alta sensibilidade, você quer evitar o processo. Quanto menos dor, melhor. Quanto mais alegria, melhor. Não estou dizendo para você que há algo de errado na forma como cada temperamento vê o processo. Eu estou dizendo para você que essa cosmovisão de processo, ela precisa ser ressignificada se junto com a sua própria natureza ainda tem aí as suas feridas, os seus traumas, os seus problemas, que vai te manter num lugar de procrastinação, que é resultado de um medo de errar, um medo de falhar, um medo de conquistar. Consegue entender? O que eu quero te dizer é que você precisa chegar no seu propósito e missão de vida. Você precisa, começando, chegar naquele primeiro objetivo que você estabeleceu, como, por exemplo, acordar cedo, como, por exemplo, fazer atividade física 1 hora por dia, escrever aquilo que você gostaria de escrever, fazer a dieta que você gostaria de fazer, ter os relacionamentos que você gostaria de ter. É por aí que começa o seu processo. E é somente assim que você vai mudar a sua cultura emocional, psicológica e vai ditar as regras para o seu cérebro. É preto no branco, atitude concreta, real, palpável, que vai gerar realidades emocionais que serão interpretadas pelo seu cérebro, que vai gerar sentimentos, que vai te mover. A questão é que dependendo a sua intencionalidade ou a ausência dela, você não vai conseguir chegar onde você quer. O que eu quero deixar para você nesse vídeo é que você entenda que você precisa ter governo sobre as suas emoções, sobre o seu cérebro. Você precisa entender que você pode criar as respostas químicas para que o seu cérebro atenda a sua expectativa. Mas para que isso seja feito de forma positiva, você tem que ter claro onde você quer chegar. Entende? Que tipo de pessoa você quer ser? Que tipo de contribuição você quer dar para o mundo? E aí, existe uma pergunta que não quer calar, né? Você quer pagar o preço? Qual a porcentagem de 0 a 100 do seu comprometimento? O quanto você está comprometido, comprometida com o seu processo de transformação? Não adianta entender as verdades humanas se você não tem um posicionamento. Já foi dito que conhecimento sem ação, ele é um mero poder em potencial. Um poder em potencial nada mais é do que não ter poder. Então eu deixo para você essa reflexão, que você possa olhar para si mesmo. Comece, não despreze os pequenos começos. Tome uma atitude. Faça diferença nesse mundo. Atenda uma expectativa do seu espírito, que é contribuir. Mas ninguém vai contribuir com o que não tem. O que você não sabe é que você tem os atributos para ter. Só precisa de coragem, de força, de resiliência e construir um processo lógico, ação prática e repetição. A repetição é a mãe da experiência e a experiência é a mãe da excelência. Que você possa chegar no nível de excelência física, emocional e espiritual, que onde você chegue as pessoas entendam, captem a luz que você tem e que você possa fazer a diferença na vida delas. Ok? Liberte-se a si mesmo e assim poderá libertar os outros. Um abraço enorme e até o próximo vídeo.